Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos comentar agora as questões de AF e Direito Financeiro que foram aplicadas para o TCE São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no último final de semana, voltados para o cargo de agente de fiscalização, ênfase administração. Vamos lá? Inicialmente, quero fazer a divulgação aqui do meu livro. Foi lançado esse ano, está totalmente atualizado. Ele está totalmente atualizado com as normas que vão ser cobradas nas provas no resto de 2017 e até o final de 2018. No final de 2018 vai ter uma nova versão da MCASP e automaticamente o livro será, no que couber, atualizado. Ele não vai ser atualizado tudo, porque não vai ser alterado tudo, só no que for atualizado, por parte do MCASP, no caso, 8ª edição, dezembro de 2018. E aí eu espero que em janeiro, fevereiro, já tenhamos a nova versão nas prateleiras, beleza? A segunda edição do livro já com as correções, beleza? Já com as atualizações. Quero agradecer ao aluno Juan Garcia, que me mandou essa prova e que permitiu gravar o vídeo. Então vamos lá, questão 69. No que concerne ao esquema de classificação da receita pública, a amortização de empréstimos corresponde a uma receita de quê, pessoal? Capital. Certo? Tranquilo. 70. Acerca das despesas públicas, as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização são inversões financeiras. 71. A fase de execução da despesa, que consiste na verificação do direito adquirido do credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, denomina-se liquidação. 72. A LRF determina em seu artigo 8º que o cronograma de desembolso seja estabelecido até em... Então, o que é que está falando aqui? Quando se publica a LOA, o chefe de cada poder tem até 30 dias para publicar sua programação orçamentária e financeira. A programação orçamentária e financeira é composta por metas bimestrais de arrecadação e cronograma mensal de desembolso. Então, a resposta correta aqui seria 30 dias e cronograma mensal. Então, C de casa. A 73 foi de retenção previdenciária, não foi ministrado no 3D. Então, moral da história, quem comprou os cursos no 3D, que eram na verdade 3 em 1, tirando a parte de retenção previdenciária, que foi essa única questão, todas as outras questões estavam no material, o que nos dá muita segurança, certo? Vamos lá. 74. Os restos a pagar têm sua origem no fato que as despesas públicas são registradas pelo regime de caixa. Falso. Competência. Podem ser inscritos nos últimos 2 quadrimestres do chefe do mandato do Poder Executivo, sem qualquer restrição. Falso. Se ele estiver no último ano do mandato do Poder, ele não pode assumir obrigações que não possam ser pagas naquele mesmo exercício ou que, se forem pagas no exercício seguinte, não tenham a devida disponibilidade financeira. C. A serem pagos no exercício seguinte devem constar no orçamento relativo a esse exercício, constituindo por despesas orçamentárias. Falso. Ele não consta no orçamento. Na verdade, o pagamento de restos a pagar, a programação de pagamento de restos a pagar, faz parte da programação orçamentária e financeira da LOA. No entanto, são despesas extra-orçamentárias, mas não consta na LOA, consta na programação. D. Não constitui necessariamente obrigações a pagar do ente público, a menos que já estejam liquidados. Esse é o gabarito, porque se foi liquidado, aí não tem jeito, a obrigação já existe. Letra E. Os processados são despesas empenhadas, não liquidadas e não pagas durante o exercício. Seriam os não processados. Então, concordo com a banca, D de dado. Próxima questão. A respeito das despesas de exercícios anteriores, é correto afirmar que decorrem do fato que se pode alterar o orçamento no exercício após seu encerramento. Não. Podem decorrer de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, criados em virtude de lei. Verdadeiro. Então, por exemplo, você dá um aumento para uma categoria em dezembro, mas o aumento não foi processado em dezembro. O retroativo, que vai ser pago em janeiro, ele já vai ser empenhado, liquidado e pago em janeiro. Mas o aumento, o fato gerador, foi em dezembro, a lei que autorizou o aumento. Então, isso seria um caso de despesa de exercícios anteriores. São restos a pagar de despesas empenhadas em exercícios anteriores que sejam pagas no exercício corrente. Falso. Não tem nada a ver com o pagamento de restos a pagar. A única coisa é, se eu tiver um resto a pagar que ele foi cancelado e o fornecedor se habilitar novamente, aí eu reconheço e pago como DEA.
Mas o resto a pagar que você registrou em resto a pagar e vai pagar normalmente, ele nunca se tornará DEA, a não ser que ele seja cancelado de forma errada. Não são despesas orçamentárias do exercício presente, por terem sido reconhecidas como despesas em exercícios anteriores. Nada a ver. São despesas orçamentárias, a DEA. São despesas antecipadas? Também não. Não se trata de despesas antecipadas. Então eu concordo com a banca, gabarito B de bola. Próximo. O suprimento de fundo podem ser concedidos sem emissão de prévio empenho? Falso. Podem ser utilizados para aquisição de material permanente? Em regra, não. Podem ser otorgados a servidão em alcance? Falso. O servidão em alcance não pode receber. Não estão sujeitos à prestação de contas? Falso. Não podem ser otorgados a servidor que esteja responsável pela guarda ou utilização do material a ser adquirido, salvo se não houver outro servidor na repartição. Verdadeiro. Aí é que eu quero explicar um pouco. Porque o que eu vou falar agora não vale só para essa prova, não. Vale para qualquer outra prova. Geralmente os alunos perguntam assim, professor, mas a minha prova é do Estado. Eu preciso estudar a legislação federal? Aí eu li o que eu vou te falar agora. Isso que está escrito aqui agora, que a letra E, isso aqui é uma regra que só vale para a União, tecnicamente falando. Porque essa regra ela não está na Lei 4.320. Essa regra da letra E está no Decreto 93872 de 1986. Ou seja, o aluno que se prendeu só à legislação estadual e ficou só na Lei 4.320, ele pode ter perdido essa questão, porque realmente no decreto não trata disso. Beleza? No decreto não fala sobre material permanente. No decreto fala que serão utilizados suprimento de fundo para despesas eventuais, inclusive viagens, despesas de pequeno vulto e despesas sigilosas. Então, o que é que eu tenho para dizer para quem precisa de recurso? Realmente, nem na lei, nem no decreto, abre a possibilidade de você comprar material permanente com suprimento de fundo. Porém, para quem precisa do recurso e vai tentar anular a questão, se essa pessoa colocar manual CIAF, suprimento de fundo, colocar no Google, vai abrir um arquivo PDF e nesse arquivo PDF existe uma ressalva que você pode comprar excepcionalmente material permanente. Não é a regra, mas em casos excepcionais, sim. Por que eu estou falando isso? A princípio, eu na prova marcaria a letra E. Mas para quem está precisando de uma questão, pode tentar dizer que a letra B estaria certa. Porque podem quer dizer que em casos excepcionais. Beleza? Mas na prova, eu fazendo a prova, eu marcaria a letra E. Porque eu sei que essa letra B, ela não está na Lei 4.320, ela não está no Decreto 93872 de 1986. Já a letra E está no decreto. Beleza? Vamos lá. 77. É classificado como receita de capital aquela. Calções recebidas. Calções é receita extra. Contribuições de melhoria, receita corrente. Alienação de imóveis, receita de capital. Multas e juros sobre dívida ativa. Aqui ele não falou de quem era, certo? Poderia ser corrente ou capital. Porém, em questões omissas, seria corrente. Beleza? Mas faltou ele dizer o que seria isso aqui. Quem precisa de recurso pode tentar, com a chance mínima de tentar anular isso aqui. Acho improvável. Porque realmente capital é letra C mesmo, alienação de imóveis. Mas para quem precisa, vale a tentativa alegando o seguinte, que existem receitas de dívida ativa, certo? Que são receitas de capital. Por exemplo, amortização de empréstimo. Determinada entidade pegou um empréstimo com a União, o Estado, e não pagou o empréstimo com a União no prazo. E vai ser escrito em dívida ativa. Então, nesse caso, esse empréstimo, esses juros, essa dívida ativa seria receita de capital dívida ativa. Caso muito particular. Por isso que eu, numa prova, não marcaria a letra D, sabendo que tem a letra C. Mas, para quem precisa, cabe uma tentativa. Dividendos. Dividendos é receita patrimonial. Beleza? Isso aqui é receita corrente. Então, aqui é corrente, aqui é corrente e aqui é extra-orçamentária. Aqui, em regra, é corrente. 78. Em relação aos créditos orçamentários adicionais, é correto afirmar que os créditos especiais e extraordinários terão vigência unicamente no exercício financeiro que se der sua autorização, salvo se essa ocorrer nos últimos 4 meses desse exercício. Esse é o gabarito por quê? Porque se eu autorizo o crédito especial extraordinário nos últimos 4 meses, o que acontece? Se eu não usar, eu posso reabri-los no exercício seguinte.
Basicamente é isso. Uma das fontes do seu financiamento é o superávit financeiro, que consiste na diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. Por isso que aqui está errado. O crédito especial destina-se ao reforço de dotação. Esse aqui seria o suplementar. O crédito suplementar destina-se a financiar despesas para as quais não haja previsão de recursos. Especial esse aqui. E depende de prévia existência de recursos. Então aqui também está errado, errado, errado. É admitida a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa. Falso. Sempre precisa de autorização legislativa. E o suplementar pode ter uma prévia autorização legislativa na própria LOA, mas sempre precisa de autorização legislativa. Então, o gabarito realmente letra A. Vamos fazer agora a 79. O que é que ele pede na 79? Sabendo-se que o saldo do balanço financeiro foi de 860 mil e que os últimos recebimentos e pagamentos extra-orçamentários referem-se à inscrição e aos pagamentos já a pagar, o saldo do balanço financeiro do exercício será. Então, ele diz o seguinte: você tem um saldo inicial de 860 e ele quer saber o saldo final. Aí como é que a gente pode fazer isso de uma forma rápida? Vamos colocar aqui o seguinte. Vamos colocar aqui ingressos e dispêndios. Nos ingressos vamos colocar receitas orçamentárias, 12.250. Eu não vou colocar esse monte de zero não, porque aqui, ó, tudo está com 3 zeros. Transferência, pagamento de receita a pagar, pagamento, transferências financeiras recebidas. 2.630. Esse aqui já foi e esse aqui já foi. Inscrição de receita a pagar processados, inscrição de receita a pagar não processados. 670, 230. Fechou. Agora as despesas. 13.480. Pagamento de receita a pagar processados e não processados. 620, 350. Transferências financeiras concedidas, 1.750. Como é que eu farei isso aqui na hora da prova? Vamos lá. 230 mais 700 mais 670, isso aqui vai me dar 900. Certo? Eu já vou primeiro fazer essa conta aqui. Isso aqui mais isso aqui vai me dar 970. Então aqui quer dizer que esse menos esse já vai me dar menos 70. Beleza? Vamos lá. Agora, eu tenho 2.630 e tenho 1.750. Para chegar a isso aqui, para isso aqui chegar em 750, eu preciso de 120. Sendo que aqui eu tenho mais do que aqui. Então, esse menos esse, eu vou fazer da seguinte forma. Isso aqui vai me dar 1.000 menos 120. Então, esse aqui vai me dar 880 positivo. Então, aqui tem 880 positivo. E agora aqui eu tenho 12.250, certo? E aqui eu tenho 13.480. Então, para chegar daqui para cá, eu preciso de 1 milhão, no caso. Só que não é só 1 milhão. Eu tenho uma diferença daqui, certo? De 230. Então, aqui eu vou ter um déficit de menos 1.230. Menos 1.230 menos 1.000 menos 70 dá menos 1.300. Mais 880. Isso aqui vai me dar 420 negativo. Vamos ver se vai bater isso aqui. O que é isso? É o resultado financeiro do exercício, que vai ser menos 420. 420. O que é que a gente faz agora? Menos 420 mil. Isso aqui vai ser igual a 440, que é o gabarito de dado. Beleza? Como é que eu fiz isso? Eu calculei o resultado financeiro, ingressos menos dispêndios. Só que ao invés de somar todos os ingressos e subtrair todos os dispêndios, eu fiz por faixas. Eu comparei receita orçamentária com despesa orçamentária, transferências recebidas com transferências concedidas, ingressos extra-orçamentários com dispêndios extra-orçamentários,
diminui a chance de erro. D de dado. E por último, a 80 também é uma questão boa. Mesma coisa. Professor, eu estou fazendo prova para o Estado. Geralmente, eu estou falando isso porque os alunos me perguntam. Eu tenho que estudar as regras que são específicas da União, que estão na Constituição Federal. O que é que eu digo? Estude. Porque geralmente os examinadores, eles estão mais afins, né, à matéria federal. Então eles podem cobrar coisas federais e a questão não vai ser anulada. Essa questão 80 é um exemplo disso. Então o que é que fala aqui? Ó? As emendas parlamentares, ele quer a opção correta. As emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Esse é o gabarito. Isso aqui é a emenda constitucional 86 de 2015. Ou seja, essa emenda ela só se aplica para a União, mas foi cobrada para o TCE São Paulo. Avançando. O projeto de LDO será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre renúncias de receita. Não é o projeto de LDO, é o projeto de LOA. É o PLOA. Por isso que aqui está errado. Entregará ao PLOA o anexo de metas fiscais. Projeto de LDO. Errado. O projeto do PPA deve viger no mesmo prazo do mandato do chefe do executivo. Falso. O PPA ele vai ter vigência até o primeiro ano do mandato do próximo chefe do executivo. Por isso que aqui está errado. O projeto de lei orçamentária poderá consignar dotação para investimento com execução superior a um exercício, que não esteja previsto no PPA, desde que sua relevância ou interesse sejam demonstrados pelo chefe do executivo. Falso. Só tem duas hipóteses. Esse investimento, ou ele está no PPA, ou ele está em lei que autoriza a sua inclusão no PPA, que pode ser um crédito adicional. Por isso que a letra E está errada. Concordo com a banca, gabarito, letra A. Beleza, pessoal? Eu, particularmente, achei a prova de orçamento mais complexa que a prova de contabilidade pública por outro cargo. Ou seja, aqui não estava tão fácil, não. Aqui eu considero que já teve questão de nível médio. E uma outra questão um pouquinho mais difícil. Mesmo assim, o nosso material abarcou tudo isso, tirando aquela questão de retenção previdenciária, que já não estava no nosso material mesmo no 3D Concursos. Fiquem com Deus e até a próxima correção.